Rafael, só a silagem é suficiente para o animal? Ela reúne todos os nutrientes que o animal precisa? Que bom se nós conseguíssemos esse benefício. Mas a silagem é um alimento básico que faz muita diferença na produção, porém ele precisa ser combinado. Complementado. Complementa com o que exatamente? Que tipo de atenção que o produtor tem que ter? A gente faz assim o trabalho desenvolvido. O produtor fez a silagem. Uhum. Se ele precisa abrir essa silagem rápido, a gente orienta ele a usar inoculante. Que ele acelera o processo de cura da silagem, Justamente, é isso? ele vai acelerar o processo de fermentação para o grão e as folhas ter maior digestibilidade lá no rumen do animal, entende? Uhum. A gente precisa fazer o animal aproveitar. Se eu trato esse animal com uma silagem recém-feita e ela não teve esse processo de cura, provavelmente as bactérias ruminal não vai conseguir degradar. O animal vai comer muito mais quantidade e vai ter muito menos aproveitamento. E a digestibilidade do animal é afetada? Por exemplo, uma silagem que não está no ponto ideal. Ela foi recém-produzida, feita e dada para o animal. Pode ter esse problema? É assim um negócio interessante que a gente tem aprendido a campo. Quando você muda a comida bruscamente tô com a silagem perfeita, feita há muito tempo. Quando você muda brusca a alimentação, independente de qual for, pode dar problema na qualidade do leite. A gente tem vivenciado nos clientes dando leite ácido, o produtor com a limpeza da ordenha em dia, com tudo em dia. Só a mudança muito brusca de alimentação acontece de dar leite ácido. E o laticínio acha que é problema no produtor e é problema na alimentação. Diagnosticamos e conseguimos resolver bastante problema, sim. Muito bem. Condições normais, por exemplo, uma silagem bem armazenada, uma silagem ao tempo certo do processo de fermentação dela, para que daí seja entregue para esse animal. Vamos imaginar que esse animal, como você disse, come esses 30 quilos de silagem. A necessidade de complementar com ração, que tipo de ração, que quantidade de ração, que quantidade de mineral que pode se complementar, como que se mede isso? Elisiane, a gente entra na propriedade e daí a gente vai usar a silagem do cliente como referência. Como que a gente faz isso? A gente coleta a análise da silagem, faz uma análise, manda para o laboratório. Uhum. Na casa do cliente mesmo, hoje em dia nós já estamos fazendo a matéria seca. O que é a matéria seca da silagem? A gente pega essa silagem, coloca numa air fryer adaptada e tira toda a água dessa silagem. Vamos supor que nós determinamos que tem 30% de matéria seca nessa silagem. E o animal, ele come em torno de 3,5% do peso dele de matéria seca. Então, se eu estou dando 30 kg de silagem, 10 kg de silagem para o animal, e a silagem tem 30% de matéria seca, então cada 10 kg a vaca está comendo 3 kg de matéria seca, o resto era água. Olha que coisa interessante. Uhum. Então aí a gente faz essa matéria seca, voltando essa análise da silagem, a gente vai avaliar questão de amido, questão de proteína, questão de vitaminas, fósforo, enfim, uma série de coisas. A gente tem um nutricionista que é parceiro nosso, que joga isso num programa. Uhum. E em cima dessa silagem faz o plano alimentar. Vai fazer o plano alimentar e vai ver qual ração que vai caber dentro dessa propriedade. Porque não é qualquer ração e não é qualquer quantidade. A análise é primordial. Justamente. Hoje em dia, o vendedor que vai na propriedade e olha a silagem e fala tem que ser tantos por cento, ele está chutando. Uhum. Ele pode tentar, tipo igual eu, assim, eu vou bastante nas propriedades, eu vejo que está muito fora a dieta do que tem na silagem, eu já dou uma direcionada, mas eu já aviso o cliente, nós temos que analisar mais profundamente para poder, muitas vezes a gente acerta, muitas vezes a gente erra, mas geralmente a gente está acertando. A prudência, então, é a análise dessa silagem.